Não adianta. A primeira-dama não aguenta ficar uma semana sem um fiasco, sem um novo vexame. Eu não sei se você se lembra, mas na quinta-feira da semana passada, ela liderou a preparação de um coquetel temático, bancado com o nosso dinheiro, é claro, para ser oferecido à noite aos chefes de Estado presentes na cúpula em Belém. No entanto, a noite chegou, nenhum chefe de Estado compareceu e o coquetel acabou virando apenas uma reunião interna do próprio PT. Pois bem, na tarde de ontem, quarta-feira, Janja participou de um painel dentro da COP30 intitulado de Narrativas e Storytelling para Enfrentar a Crise Climática. Por sinal, é preciso reconhecer que esse foi o painel com o título mais sincero que eu já vi até hoje, pois se tem uma coisa que essa turma sabe fazer é criar narrativas e storytelling para empurrar sua ideologia goela abaixo para a população. Enfim, o fato é que Janja foi literalmente uma figura central nesse debate, ao lado da ministra da Cultura, Margarete Menezes. E esse evento contou com a participação de artistas e outros ativistas. O debate, aliás, foi tão importante que eu revirei a internet e não encontrei nenhuma transmissão do evento ou até mesmo um vídeo desse painel na íntegra. As únicas coisas que eu encontrei foram algumas fotos e alguns recortes publicados pelo próprio Ministério da Cultura com apenas alguns segundos de duração. Por outro lado, faz até sentido que essa conversa tenha sido mantida em segredo, pois, de acordo com o título do painel, o objetivo ali era combinar quais narrativas seriam adotadas dali em diante. Só que, para o azar de Janja, algum jornalista presente naquele espaço resolveu anotar e publicar aquilo que foi dito por ela, fora desses recortes estratégicos divulgados pelo próprio governo. E foi aí que a hipocrisia da primeira-dama e dos demais militantes presentes ficou escancarada. Ela simplesmente pediu desculpas aos artistas pelo calor durante o evento. Segundo o Poder 360, Janja disse o seguinte, abro aspas, quero pedir desculpa porque eu sei que o dia hoje foi um pouco quente, bastante quente, aqui na COP e estamos tentando resolver. A gente sabia das dificuldades de trazer a COP para Belém e que essa era uma das dificuldades que a gente sabia que poderia acontecer. Eu não tenho gestão sobre isso, mas de qualquer forma me sinto na obrigação de pedir desculpa para vocês por esse calor que estamos vivendo aqui. Parece piada, mas não é. Uma meia dúzia de artistas que acha que tem moral para discutir sobre meio ambiente chega ao mais próximo que eles já chegaram na vida da realidade do povo que mora em uma região como a Amazônia, mas ainda muito distante da realidade, e Janja acha que precisa pedir desculpa para eles por isso. Não levaram uma picada de mosquito, não sujaram o pé de terra, apenas descobriram que uma região próxima à linha do Equador, vejam só, é quente. E que o governo defendido por eles é incompetente até mesmo para organizar um evento. E a primeira-dama acha que todo mundo deve pedir desculpas a eles por tê-los feito passar por uma situação tão desconfortável assim. Já imaginou se eles ficam chateados e não gravam mais vídeos na frente de uma samambaia nos seus apartamentos em São Paulo ou no Rio, pedindo para que salvem a Amazônia? Como é que o governo vai ter apoio para pedir dinheiro para as ONGs lideradas pelos seus amigos ambientalistas de esquerda? Pois é, e para piorar ainda mais a situação, no mesmo dia, só que em outro evento ligado à COP30, Janja ainda veio com essa. A gente está vivendo um momento muito especial, que é essa COP, e que muitas pessoas acreditaram que a gente não ia conseguir fazer, né, ministra? E o Brasil está conseguindo entregar uma grande COP. Eu tenho agradecido muito a população de Belém, porque Belém, no coração da Amazônia, mostrou que é possível fazer acontecer e que a população daqui merece todo o respeito, todo o nosso respeito e o respeito do mundo todo. O Brasil, no caso o governo Lula, está entregando uma grande COP. Meses antes do evento já havia indignação por conta dos preços abusivos de hospedagem, e esses abusos continuaram sendo praticados dentro da própria COP. Há relatos de que água mineral está sendo vendida a R$ 25,00 e coxinha de frango a R$ 45,00. Pelo jeito, o método do governo Lula para mostrar a realidade brasileira às autoridades estrangeiras foi fazer com que, mesmo aquelas de países com moedas bem mais fortes do que a nossa, sentissem no bolso que é ter um poder de compra ridículo, que é o que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Enfim, também, muito antes do evento, já havia uma grande polêmica por conta da contratação milionária e sem licitação de uma entidade internacional ligada à própria Janja, a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Quando o evento começou, a situação
situação ficou ainda pior. Apesar do orçamento imoral de tão alto, já teve comida faltando para o almoço, cobertura não dando conta de segurar a chuva, falta de ar-condicionado, invasão de militantes da própria esquerda e Lula, como sempre, mentindo para defender suas próprias pautas. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná e o sul do Brasil deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Se isso é uma COP grande, imagine então como seria uma pequena. Agora, esse não é o único assunto que eu preciso trazer nesse vídeo. A essa altura do campeonato, você já deve estar sabendo que Alessandro Stefanuto, que foi presidente do INSS no governo Lula, até ser afastado quando o escândalo de fraudes veio à tona, foi preso hoje pela Polícia Federal. Só que eu não poderia deixar de chamar a atenção para a forma como isso está sendo noticiado por alguns veículos de imprensa, porque trata-se de mais um exemplo claríssimo de como o jornalismo militante manipula notícias através do jogo de palavras para induzir o leitor a determinado entendimento. Veja só a matéria do portal de notícias da Globo. Ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, é preso pela PF em operação contra descontos ilegais em aposentadorias. Stefanuto foi nomeado pelo próprio Lula para comandar o INSS em julho de 2023, como a própria Globo noticiou na época. Quando o escândalo estourou, já em 2025, o ex-ministro Carlos Lupe, sabe-se lá por quê, tentou trazer para si a responsabilidade pela escolha. Mas o fato é que a responsabilidade real é do presidente da República. Agora, com a prisão de Stefanuto, a Globo noticia o fato, mas a única menção ao nome de Lula ao longo do extenso texto dessa matéria é quando se afirma que Stefanuto participou do gabinete de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Não há qualquer menção ao fato de Lula tê-lo nomeado para presidir o INSS. Só que o Metrópolis fez ainda pior. Em uma matéria de Igor Gadelha, absolutamente em nenhum momento é citado o nome de Lula. É como se Stefanuto tivesse simplesmente caído na cadeira de presidente. Enquanto isso, em outra matéria do portal Metrópolis, só que de outra autora, é relatado o fato de que também hoje José Carlos Oliveira, que foi ministro da Previdência no governo do Bolsonaro, passou a usar tornozeleira eletrônica. Nesse caso, a manchete sequer cita o seu nome, apenas menciona como ex-ministro de Bolsonaro. O portal UOL fez uma manchete ainda mais manipuladora. No texto da matéria, até há menção a Lula em uma frase, onde é dito que Stefanuto assumiu o INSS em julho de 2023 no governo do atual presidente Lula. Mas a manchete é a seguinte: PF prende ex-presidente do INSS e cumpre imposição de tornozeleira a ex-ministro de Bolsonaro. Tem como ficar mais escancarado do que isso? Bolsonaro nomeou um deles e agora o seu nome está em todas as manchetes. Lula nomeou o outro, mas ninguém ousa usar o seu santo nome em vão nas manchetes. Agora eu pergunto, isso aqui é jornalismo?